Glória a Deus. Pode, senhor, irmãos. Você pode sentar-se, por favor. Permita. É uma alegria enorme para mim poder estar mais uma vez nessa casa de oração. Muito obrigado ao pastor Paulo Freire pela honra, pastor Eduardo, o Wanderson, a todos queridos daqui da Assembleia de Deus de Campinas. Parabéns à juventude por mais um congresso, um evento. Que Deus abençoe muitíssimo. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que nós vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu quero ler com você dois versículos, versículos 11 e 12. Segundo Reis 2, 11 e 12. E aí depois da leitura você vai manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler um outro capítulo do livro dos Reis também. Segundo Reis 2, 11 e 12. Todos que encontraram, digam amém. Diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Verso 12. O que vendo Eliseu clamou e disse: Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Guarde essa frase. Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Agora, segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Segundo Reis 13, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mesmo livro, navegue aí mais uns capítulos à frente. Capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, nós acabamos de ler 2 textos do livro de Reis. E esses 2 textos, eles têm alguns fatos ou algumas imagens em comum. A simples leitura já consegue revelar isso para nós. Primeiro ponto em comum, nós temos um personagem que está presente nos 2 textos. Um homem de Deus chamado Eliseu, muito conhecido, uma das figuras mais marcantes da história do Antigo Testamento, um grande profeta. Eliseu está presente nesses 2 textos. É lógico que em momentos distintos da sua vida. Na primeira passagem, no capítulo 2, Eliseu é alguém que está começando a sua trajetória. Elias está prestes a ser levado pelo Senhor e Eliseu vai assumir o seu lugar nesse ministério profético. Já no capítulo 13, Eliseu já está idoso, muito provavelmente 60 anos depois dele ter iniciado a sua caminhada profética. E agora ele não é mais aquele moço que está começando. Ele já está no final da sua trajetória. A Bíblia diz que ele está doente da doença que ele viria a morrer.
Primeira coisa em comum é o mesmo personagem. Segunda coisa em comum nesse texto é o cenário, o momento que os dois textos eles revelam. É um momento de sucessão. No primeiro texto que nós lemos, do capítulo 2, a sucessão de Elias para Eliseu. Nós conhecemos a história, os dois estão caminhando e a Bíblia diz que veio carro de fogo, com cavalos de fogo, e levaram Elias num redemoinho. E Eliseu então agora assume no seu lugar. Isso no primeiro texto. No segundo texto nós também temos um cenário de sucessão. A Bíblia diz que Jeoás, que é o rei de Israel, está visitando Eliseu e ali há uma conversa entre os dois que vai ser a última conversa que esses dois terão antes de morrer. No capítulo 2, a caminhada de Elias e Eliseu, que culminará com Elias sendo levado. No capítulo 13, a conversa de Jeoás com Eliseu, que terminará com Eliseu sendo levado. Terceira coisa em comum nesses dois textos, pela leitura você também deve ter percebido, é uma frase que aparece nesses dois eventos. No primeiro texto, Elias, ou melhor, Eliseu diz a Elias, quando vê ele sendo tomado: meu pai, tu eras como os carros de Israel e os seus cavaleiros. No segundo texto, Jeoás, que vai visitar Eliseu, diz para Eliseu: meu pai, tu eras como os carros de Israel e os seus cavaleiros. Esses são basicamente os fatos em comum nesses dois textos. Porque depois desses três fatos em comum, a gente percebe que essas duas histórias elas se distanciam de maneira absurda. No primeiro texto, a gente tem o Eliseu, após Elias ter sido arrebatado, iniciando o seu ministério de forma excelente, sendo tremendamente usado por Deus. Depois da subida de Elias, Eliseu recebe da parte do Senhor a confirmação do seu ministério. Enquanto que no segundo texto a gente tem o rei Jeoás, que embora estivesse diante de um profeta, que é o Eliseu, que embora estivesse no lugar certo, que embora até dissesse a frase certa, o final de Jeoás é um final que não é um final muito legal. E o que divide, ou o que qualifica de forma tão diferente essas duas histórias? Porque elas começam parecidas. O mesmo personagem nos dois contextos, o mesmo momento nos dois contextos, a mesma frase nos dois contextos. E por que a primeira história termina tão bem, com Eliseu sendo aquele que vai realizar o dobro dos milagres? E por que a segunda história de Jeoás termina tão mal, com um homem que vai ter um reino pífio, um reinado medíocre? O motivo, ou o que diferencia essas duas histórias, é a postura que cada um desses homens assume diante da vida. E é isso que eu quero chamar a atenção sua hoje. Por favor, no tempo que eu tenho, preste muita atenção. A gente tem aqui duas histórias. Uma história que tem a ver com excelência e uma história que tem a ver com mediocridade. Uma história que tem a ver com plenitude e uma história que tem a ver com uma vida pífia. E essas duas histórias, elas acontecem a partir da postura que esses dois homens tomam. Primeiro, a história de Eliseu. A história de Eliseu é uma história de excelência. E esse é o desejo que eu tenho no coração hoje, de que todos nós desejemos viver essa vida de excelência. E algumas coisas a gente precisa saber ou enxergar na vida de Eliseu que tem a ver com essa vida de excelência. O que é ou quais as verdades que se relacionam com excelência? Número 1, a Bíblia vai dizer que Eliseu tem com Elias uma relação que é uma relação de admiração. A caminhada desses dois homens, que começa de maneira muito interessante e que vai terminar com Eliseu sendo o sucessor de Elias, é uma caminhada que é permeada por admiração. Excelência tem a ver com admiração, enquanto mediocridade tem a ver com idolatria. São dois conceitos que são distintos na sua essência. Eliseu está diante de Elias, que é aquele que foi o seu mentor, que é aquele que o ensinou grandeza a respeito do reino de Deus, aquele que ele viu realizar grandes milagres, e chega um momento em que o Elias vai ser tomado. E ele diz para o Eliseu a seguinte coisa: Eliseu, olha só, eu vou ser tomado, o Senhor já me disse, e se você estiver comigo quando isso acontecer, você pode pedir o que você quiser.
A Bíblia diz que quando Elias diz isso para Eliseu, Eliseu tem uma postura que é muito interessante. Ele diz assim: ok, meu chefe, fica tranquilo. Elias começa a caminhar, ele vai junto, vai junto, vai junto, vai junto, até a hora que Elias diz assim: chegou o momento, me pede o que você quer. E aqui Eliseu revela o seu comprometimento com uma vida de excelência. Ele diz assim: Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Gente excelente é gente que admira e não idolatra. Admiração tem a ver com a capacidade que eu tenho de construir ou de perceber no outro uma referência interna de motivação. A maneira como Eliseu olha para Elias, ele o vê como uma referência interna de motivação. Ele enxerga nele o homem de Deus, ele enxerga alguém excelente. Agora, quando Elias diz: eu vou embora, o que você quer? Eliseu podia dizer assim: eu quero só uma coisa, não vai embora não. Por favor, fica aqui. O que vai ser da minha vida sem você? Afinal de contas, tudo que eu sei até agora é contigo. Rapaz, você é um cara tão excelente, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar no teu nível. Só que Eliseu entende a seguinte coisa: esse camarada tão cheio de Deus, tão usado por Deus, tão permeado pela glória de Deus, esse camarada, com quem eu convivi todo esse tempo, eu tenho muito a aprender com ele, mas ele tem uma fonte. Essa fonte é o Senhor. E se o Senhor deu a ele, a mim ele pode dar porção dobrada sim. Ouça com muita atenção. Nós somos uma geração de jovens e precisamos estar preparados para a sucessão. Sucessão é um evento que não é decidido num gabinete. Sucessão não se decide dentro de um escritório. Sucessão é um assunto definido na eternidade. Deus determina o tempo, porque nos dois textos a gente tem tempos diferentes. A gente tem um homem chamado Elias que termina a sua carreira bem, tranquilo, saudável, enquanto do outro lado a gente tem um homem chamado Eliseu que termina em cima de uma cama, doente. É Deus quem determina o modo. Ele determina para um rapto abrupto, para outro ele determina uma morte que vai se dar num processo lento. Porém, eu como jovem preciso entender a seguinte coisa: eu sou essa geração que Deus levantou para suceder. E eu preciso desde já assumir uma postura que é uma postura de excelência. O excelente admira. O excelente olha para quem Deus usa e quer aprender com ele, mas não se esquece que há uma fonte maior de onde pode jorrar porção dobrada. Essa é a característica da excelência. Do outro lado a gente tem o medíocre. Sabe qual é a resposta de Jeoás para Eliseu? O que vai ser de mim sem você? O excelente diante da perda, olha para cima. O excelente diante da perda de um referencial, ele não se abala, porque ele construiu uma referência interna de motivação, enquanto o medíocre constrói uma referência externa de segurança. O que vai ser o dia que eu perder isso aqui? O que vai ser o dia? Irmão, em nome de Jesus, nós como cristãos precisamos buscar viver uma vida de excelência. E excelência tem a ver com essa capacidade de admirar. Olhar para alguém que Deus usa, olhar para o meu querido pastor, olhar para os obreiros e dizer assim: meu pai, muito obrigado. Eu tenho muito que aprender com esse homem. E se porventura o Senhor um dia resolver levá-lo, eis-me aqui, porque eu creio que tu pode fazer na tua vida, na minha vida, muito mais do que o Senhor tem feito na vida dele. Tem base bíblica isso? Lógico, Jesus disse isso. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: em meu nome, vocês farão coisas maiores. Sabe por quê? Porque vocês vão a partir de onde eu parei. Ele está dizendo: vocês estão caminhando comigo, vocês estão vendo quanta coisa eu estou fazendo, mas vocês farão maiores. Não significa que a gente vai ser melhor de Jesus. Não significa que nós vamos ser mais excelentes que Jesus, não. Mas nós vamos realizar coisas maiores. Pelo seguinte, nós vamos a partir de onde ele foi. Sabe por quê? No Calvário, ele disse que a morte foi vencida. Ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? O apóstolo Paulo diz que tragada foi a morte na vitória. O véu do templo se rasgou. E daqui para frente a gente vai fazer coisas muito maiores em nome de Jesus. O problema é que muitos de nós têm caminhado pelo caminho da idolatria. E o caminho da idolatria é essa construção de uma referência externa de segurança. A gente olha e ao invés de reconhecer a fonte, a gente enxerga no outro um fim em si mesmo. Uau! Quem dera!
Ah, Senhor, tu tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem gente que resolveu viver em excelência. E eu peço que essa seja a postura do seu coração em nome de Jesus. Amém? Excelência tem a ver com Eliseu. Mediocridade tem a ver com Jeoás. E por favor, preste atenção. Mediocridade é uma coisa extremamente ruim, mas a mediocridade é extremamente confortável. Eu estava lendo esses dias um etimologista falando sobre a palavra medíocre, e ele deu uma definição etimológica que eu achei muito interessante. Ele disse que mediocridade é a junção de duas palavras, médium e ocre. Ocre é um vocábulo que significa pedra, e que é parente de uma palavra chamada colis, de onde vem a expressão colina ou montanha. Então, a grosso modo, medíocre seria médium ocre. O medíocre é aquele que chegou até a metade da montanha. Isso é extremamente interessante. Por quê? O medíocre não é aquele que não subiu, é aquele que chegou até a metade. E por isso que a mediocridade é confortável. Porque a gente olha para baixo e vê um monte de gente lá embaixo que não subiu ainda. E isso gera para nós uma sensação de conforto. É o garoto que chega em casa e o pai diz assim: quanto é que você tirou na prova? Ah, pai, tirei 5. Quanto é que a prova valia? 10. Mas como é que você fez isso? Ah, pai, mas todo mundo tirou 4. Ele está dizendo a seguinte coisa: eu não cheguei lá em cima, mas também olha quanta gente tem lá embaixo. Deus não nos chamou para a mediocridade. A gente percebe em Jeoás um comportamento extremamente medíocre. A Bíblia diz que o Eliseu está prestes a morrer, o Jeoás vai visitá-lo, e quando ele chega lá, o Jeoás acredita que as palavras são mágicas. Ele acredita que o simples fato de repetir o que Eliseu disse vai fazer sentido. Ele chega e diz: meu pai, tu eras como o carro de Israel e os seus cavaleiros, como se fosse um simsalabim cristão. Aí o Eliseu olha para ele e diz assim: legal, você disse a senha certa, agora vamos ver sua postura. Jeoás, é o seguinte, qual é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo são os sírios, ok? Ok, então faça um favor, pegue uma flecha. E aí o Jeoás pega um arco e uma flecha. O Eliseu diz assim: agora abra a janela. E ele abre. E ele diz assim: agora atire a sua flecha. E o Jeoás atira. Quando ele atira, o Eliseu diz assim: essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Olha que coisa forte, coisa maravilhosa. Jeoás está com medo, porque ele vai perder uma referência. O Eliseu segura na mão dele e diz assim: fica tranquilo, essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Muito legal, bacana, interessante. O Jeoás tranquiliza o coração. O Eliseu olha para ele e diz assim: agora pegue as suas flechas e atire no chão. A Bíblia diz então que o Jeoás pega uma flecha e atira, outra flecha e atira, terceira flecha e atira, e a Bíblia diz que ele parou. Aí o Eliseu, que está em cima da cama, o Eliseu olha para ele revoltado. O Eliseu olha para ele e diz assim: Jeoás, eu não te disse que essa flecha era a flecha do livramento do Senhor. Tu deverias ter atirado 5 ou 6 flechas, para que você saiba que Deus está nesse negócio. Como você só atirou 3, só 3 vezes você vai ferir os sírios. Jeoás é alguém medíocre. Jeoás é alguém que não está comprometido com a excelência. Ele vive na base da mediocridade. O homem de Deus diz: atire, ele atira 1, 2, 3. Ele diz assim: ah, tá bom, né? Tá legal já. Tá bacana. Tá muito. Cheguei num nível excelente. O Eliseu olha e diz assim: quanta mediocridade, rapaz. Você deveria estar esvaziado a tua aljava. E quantos de nós não nos comportamos exatamente como Jeoás? Nós, como jovens, recebemos de Deus capacidades, dons, talento, força, isso que enche a nossa aljava. E Deus todos os dias está nos chamando para lançarmos diante dele o que temos. O problema é que nós muitas vezes reproduzimos esse modelo de Jeoás. A gente até começa bem, mas no meio do caminho a gente simplesmente para. E a pergunta é a seguinte: por que alguém para no meio do caminho? Para-se por 3 motivos. Número 1, alguém para em primeiro lugar porque faltou recursos. Essa é uma possibilidade. Eu comecei muito bem e no meio do caminho eu parei porque faltou recurso. Imagina que eu vou fazer uma viagem daqui, de Campinas para Londrina, minha casa. Entro no carro, abasteço e acho que o tanque está cheio. No meio do caminho, o carro começa a pipocar, para. Eu descubro que estou sem gasolina, o marcador não está marcando direito.
Quando eu boto a mão no bolso, esqueci a carteira. Não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem nada. Eu vou ter que interromper a viagem por falta de recurso. Esse é o primeiro motivo. A gente para por falta de recurso. Segundo motivo pelo qual alguém para. Alguém para, por exemplo, por falta de força. Imagina um maratonista, o cara tem 40 quilômetros para correr, ele se preparou durante muito tempo, dá a largada, o cara vai. Quando chega com 30 quilômetros, ele começa a sentir cãibra. As suas pernas começam a tremer, os seus músculos não suportam, e ele sabe que se ele não parar, ele vai desmaiar. Então, antes da linha de chegada, ele para. Parou porque faltou força. Só que não é o caso de Jeoás. O problema de Jeoás não é falta de recurso. Eliseu olha para ele e diz assim: na tua aljava ainda tem flecha. O problema de Jeoás não é falta de força. Quem está doente numa cama é Eliseu. Sabe qual é o problema de Jeoás? Falta de vontade. Porque quando o problema é recurso, fica tranquilo porque Deus supre. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é Senhor de todas as coisas. Se o problema for recurso, Ele supre. Se o problema for força, a gente também pode ficar tranquilo. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, subirão com asas como de águia. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, então fica tranquilo. Mas o problema é o seguinte, o problema é que às vezes não falta nem recurso, nem força. O que falta é vontade. E é isso que falta para o Jeoás. E diante da falta de vontade, não há o que ser feito. A não ser Eliseu dizer: você não entendeu uma coisa, meu filho. Esse lugar onde nós estamos não é um quarto. Esse lugar é um ambiente profético. O que você lança aqui, Deus reproduz do lado de fora. A quantidade de flechas que você lança ao chão é a quantidade de vezes que você vai ferir os sírios. E ouça com muita atenção em nome de Jesus. Nós, como jovens, precisamos entender que esse ambiente não é um ambiente comum. Na presença de Deus é um ambiente profético. Aquilo que eu lanço diante do Senhor aqui, redunda em vitórias que eu vou conquistar do lado de fora. Então, em nome de Jesus, renove sua vontade. Renove seu ânimo. Nós muitas vezes estamos dando desculpas, dizendo que faltou recurso, quando não faltou recurso. Dizendo que não faço porque falta força, mas Deus sabe quanta força tenho despendido para coisas inúteis. Eu preciso, em nome de Jesus, me comprometer com a plenitude, com a excelência. E para isso eu preciso me lançar em vontade diante de Deus. Sabe o que era para o Jeoás ter feito? Ô chefe, o que é? O que você lançar acontece? Uma flecha, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas, 5 flechas, 6 flechas, joga o arco, joga a aljava, pula em cima, bate com a cabeça no chão, porque se Deus disse que vai fazer, eu quero me lançar totalmente diante do Senhor. O problema é que nós estamos acostumados a viver na linha da mediocridade. Nós estamos acostumados a fingir que estamos dando a Deus tudo quando estamos dando apenas a metade. E não tem nada que deixe Deus mais chateado do que isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, tem uma história dessa. A Bíblia diz que a igreja está passando por um avivamento. Um homem chamado José de Arimateia sente no coração um desejo, vende uma propriedade, traz a oferta e entrega. Aí um casal olha aquilo e acha tão bonito. Eles dizem assim: vamos fazer também? Vamos. Eles põem lá no OLX o terreno deles para vender, e o terreno vende, e eles pegam aquela soma de dinheiro, e eles estão indo para o templo, e no meio do caminho eles olham e dizem assim: meu amor, você já parou para pensar quanto dinheiro tem aqui? É dinheiro para caramba, né? O Pedro não sabe quanto é que a gente vendeu. Vamos pensar o seguinte: imagina que eu vendi um carro por 30 mil, e aí eu pego 15 para dar na igreja, já é dinheiro para caramba, né? Todo mundo vai ficar feliz. Então ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos separar a metade, vamos. Então está tranquilo, está fechado, fechado. Se alguém falar, falou, ok, fechou. E eles vão para o templo. Quando chegam lá, o apóstolo Pedro faz apenas uma pergunta. A pergunta é a seguinte: isso é tudo? Eles dizem: é tudo. Pedro diz: por que vocês mentiram? Se vocês quisessem ficar com todas as flechas para vocês, não teria problema. Agora, se for para lançar diante do Senhor, por favor, não dê metade fingindo que é tudo.
Tenha compromisso com a excelência. E a Bíblia diz que os dois morreram diante do altar. Morreram por causa de oferta, morreram por causa de dinheiro? Não, morreram por causa da quebra de um princípio que é integralidade. Deus espera de mim tudo. A Bíblia diz que eu devo amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. O problema é que nós somos a geração definida por um teórico da administração chamado Peter Drucker como a geração da descontinuidade. Nós começamos e não terminamos. Começamos empolgados, lançamos 2 ou 3 flechas e no meio do caminho a gente vai pensando mas essa flecha aqui... Tem gente que pensa que vai passar vergonha. Pô, que coisa idiota. E eu aqui, um homem de Deus, o cara quase morrendo em cima da cama e eu jogando flecha no chão. Tem gente que acha que aquilo que lança diante de Deus é idiotice ou perda de tempo. Tem gente que resolve guardar suas flechas para outras ocasiões. Quando, na verdade, Deus espera que nós, como jovens, nos lancemos totalmente diante do Senhor. Eu já contei uma vez aqui no Papo Reto um pouco da minha história. Eu fui um garoto criado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. No ponto mais alto da favela. Filho de uma mãe doente e de um pai alcoólatra e viciado em drogas. Um dia Deus disse a mim que eu seria um pregador do Evangelho. A única coisa que eu tinha era uma Bíblia pequena que começava no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, e terminava no livro de 1 Timóteo. Meu sonho era saber o que tinha no Apocalipse. Meus pais não tinham dinheiro para comprar uma Bíblia para mim. Todos os dias eu pegava os meus bonecos, Power Ranger, Cavaleiro do Zodíaco, colocava sentado na escada da minha casa e pregava para eles. As pessoas iam lá em casa e diziam, tem que levar esse menino num psicólogo, ele tem problema. Um garoto criado no morro, com uma família completamente desestruturada. Mas eu entendi que se eu me lançasse diante do Senhor, aquilo que eu realizava diante dele iria reverberar no meu futuro e na minha história. Em nome de Jesus, não seja como Jeoás. Para que você está guardando essas flechas? Para que você está guardando esses recursos? Campeão, para que você está guardando essa inteligência? Para que você está guardando esses talentos que Deus te deu? Do que vale a gente chegar ao final da vida e ser sepultado com um monte de flechas? Bom é a gente lançar tudo diante do Senhor. Sabe por quê? Aqueles que se comprometem em viver uma vida de plenitude, Deus se compromete em revelar a plenitude neles. É o que vive o homem chamado Eliseu. Eliseu é um cara que resolve viver uma vida de plenitude. Ele diz, Deus, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Desse Deus que usa esse homem. A Bíblia diz que Eliseu realiza 13 milagres e morre. Só que quem se comprometeu em viver uma vida de plenitude, Deus se compromete com a plenitude. Esse homem morre e alguém diz assim, está vendo? Não viveu plenitude. Só que a Bíblia diz que esse homem um dia, após haver sido sepultado, passado um tempo, numa guerra, alguém abre a cova de Eliseu e joga um corpo dentro. E quando esse corpo cai, que bate nos ossos do homem, a Bíblia diz que aquele homem imediatamente ressuscita. Joga tudo diante do Senhor. Pastor, e se não der tempo de eu viver tudo, Deus se compromete com a plenitude. Eu estive no Acre há 3 anos atrás e ouvi um testemunho lindo de um querido irmão. Esse irmão tinha a sua mãe que orou a vida inteira pela conversão dele, ele viciado em crack, passou por várias clínicas de recuperação, e Deus havia revelado àquela serva que ia salvar aquele menino. E aquela irmã orava de maneira constante e nada do filho se converter, cada vez mais se afundava nas drogas, até que essa irmã veio a falecer. E no velório dela, a pergunta que pairava no coração dos irmãos é, poxa, ela buscou tanto pelo filho e o filho não se converteu. No velório, esse rapaz, contando para mim, ele disse que entrou no velório da mãe dele, e quando chegou diante do caixão dela, que olhou para o rosto dela, ele se lembrou de todas as lágrimas que ele viu a mãe derramar por causa dele. Antes de começar a cerimônia fúnebre, ele chamou o pastor e disse assim, antes do senhor fazer qualquer coisa, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Quem se compromete em viver uma vida de plenitude, de excelência, Deus se compromete em realizar isso por causa do nome dele e da glória dele. Em nome de Jesus, amado, a minha palavra hoje é muito simples por causa do meu tempo.
Eu quero, em nome de Jesus, conscientizar você de que nós precisamos romper essa fronteira da mediocridade, de uma entrega a Deus parcial, de uma vida que se resume àquilo que viveu Jeoás. Eu estou no lugar certo, perto de pessoas que são usadas por Deus e repetindo frases certas. O que Eliseu diz, ou melhor, o que Jeoás diz é o que Eliseu disse, só que sem profundidade no coração, sem nenhuma expectativa. E quantas vezes nós não nos tornamos apenas repetidores de confissões? Você crê em Jesus? Amém, eu creio. Porque minha mãe me trouxe para a escola dominical desde criança e eu fui criado aqui dentro. Você crê no que Deus pode fazer na sua vida? Eu creio. Apenas como uma repetição de frase. Estou perto de gente usada por Deus, mas no meu coração eu não me vejo sendo usado também. É aquilo que vive Jeoás. Ele olha para Eliseu e ele pensa a seguinte coisa: o que vai ser de mim quando esse cara se for? Enquanto lá em cima Deus está dizendo: se habilite que eu posso usar você de maneira mais excelente do que esse homem para a minha glória. Em nome de Jesus, rompe essa fronteira hoje da mediocridade. Se entregue a Deus por completo, corpo, alma, coração, talentos, vontade, força, ânimo. Em nome de Jesus, lança tudo diante do Senhor, queridão. Pare de dar desculpas. Ah, pastor, sabe o que é? É que para mim falta recursos. Um dia faltou para mim. Eu tinha um desejo de começar na faculdade. Meus pais não tinham dinheiro para pagar. Eu precisava trabalhar, não tinha como fazer uma faculdade pública, porque o curso que eu queria era integral. E coloquei diante do Senhor, disse: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho recurso, mas eu tenho vontade, o Senhor podia abrir uma porta para mim. Deus abriu. Entrei numa faculdade sem bolsa. Estudei durante 4 anos, nunca paguei uma mensalidade. Que isso, pastor? Deu calote? Não, amado. Todos os meses, alguém via e dizia assim: Deus mandou te dar uma oferta. Um irmão, outro irmão, o valor exato da mensalidade. Chegava lá e pagava. Chegava lá e pagava. Sabe por quê? Deus sabia que eu não tinha recursos, mas eu tinha vontade, irmão. Em nome de Jesus, o seu problema não é recurso, o seu problema é vontade. Se você hoje disser: Senhor, está aqui, ó, toma as minhas flechas, está aqui, 1, 2, 3, 4, minha vida, meu coração, meus sonhos, tudo que é meu está diante do teu altar. Creia que Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Creia nisso. Entregue-se totalmente, irmão. Entregue-se totalmente. Se a gente se dá completamente ao Senhor e decide viver uma vida de plenitude, de excelência, pode ficar tranquilo que Deus vai se comprometer com você. Amém? Eu quero orar. Vamos ficar de pé? Ouça com muita atenção. O medíocre está preocupado com os resultados. O que o Jeoás quer? O Jeoás quer vencer os sírios. O excelente. Ele não está tão preocupado com os resultados, porque ele sabe que o resultado é com Deus. Ele está envolvido no processo. Em nome de Jesus. Essa noite, lance-se diante do Senhor. Pastor, como é que vai ser? Eu não sei. Talvez existam coisas que a gente nem vai viver em vida, Deus vai realizar depois. Mas a minha vida vai ser entregue diante dele para a glória do nome dele. Esvazia a tua aljava, queridão. Para que você está guardando tudo isso aí? Está guardando para quê? Não, pastor, isso é para mim, eu preciso... Não, irmão. Esvazia, joga no chão, se lança completamente. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo, confia nele e descansa que o mais ele fará. Eu quero fazer um convite nos 5 minutos que eu tenho. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que Deus falou contigo nessa mensagem. Você que sabe que tem vivido uma vida medíocre. Medíocre. Jeoás é o rei de Israel, mas é alguém medíocre. Começou e parou no meio do caminho. Talvez você tenha dito para os seus pais, para um monte de gente, que faltou recurso. Talvez você tenha dito para um monte de gente que faltou força. Sabe por que eu parei, pastor? Porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Só que no seu coração você sabe que o que está faltando é vontade, ânimo. Você parou não por causa daquela palavra. Você parou não porque você não foi visitado. Você parou porque de uma hora para outra você decidiu que já tinha feito demais
e que não precisava tanta coisa assim. Deus, essa noite está nos desafiando a viver uma vida de excelência em nome de Jesus. Se Deus falou com você, você consegue sair do seu lugar e vir à frente para eu orar por ti em nome de Jesus? Se Deus falou, sai, vem à frente. Você quer dizer hoje, chega, está aqui, ó. Eu vou esvaziar minha aljava hoje diante do Senhor. Talvez você esteja desviado, cara. Longe, longe, longe. Está tirando essas flechas aonde, queridão? Essas flechas são para serem lançadas diante do Senhor. Sua vida é propriedade do Senhor. Vem. Não é emocionalismo, é a verdade da palavra. Chega de mediocridade. Chega de viver pela metade. Deus está nos chamando para viver uma vida de excelência. Vem à frente. Tem gente descendo ali? Vem cá. Senhor, eu quero voltar. Vamos orar? Arabashore canto rabadaka. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que está aqui na frente, põe a mão assim no seu coração. Lança tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Esvazia a tua aljava, cara. Joga tudo. Esse lugar não é um lugar qualquer. Esse altar não é um lugar qualquer. É um lugar profético. Jeoás não entendeu que o que fazia dentro daquele ambiente repercutiria na sua história de vida. Pedro pergunta: Senhor, e nós que deixamos tudo por tua causa? Nós que esvaziamos a nossa aljava, deixamos pai, mãe, irmão, deixamos tudo por causa de ti, o que vai ser de nós? Jesus diz: fica tranquilo. Essas flechas lançadas são flechas do livramento. Vocês receberão 100 vezes mais nessa vida e mais a vida vindoura. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu levanto a Ti a minha voz em oração hoje, junto com os meus irmãos. E quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado todo pacto com a mediocridade. Nós não queremos chegar até a metade da montanha. Nós queremos andar contigo até o fim, Pai. Livra-nos de vivermos essa vida pela metade. Eu quero hoje, diante do Senhor, como jovem, esvaziar a minha aljava. Tudo diante do teu altar, Pai. Porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, Deus. Eu sei que o que lanço aqui são sementes que vão repercutir no meu futuro, Pai.
Eu não vou lançar só 3. Eu vou esvaziar tudo que tenho. Minha vida, meus recursos, minha saúde, meus talentos, minhas habilidades, meu coração, minha alma, minha força, meu entendimento, tudo que há em mim entregue diante do Senhor. Porque eu sei que se assim fizer, o Senhor há de produzir livramento. Não me interessa terminar a vida com a aljava cheia. Eu quero esvaziar diante do Senhor, Pai. Recebe como oferta a minha vida. Não permita que eu viva a tragédia de Jeoás, caminhando pela metade. Se faltar força, o Senhor renova. Se faltar recursos, o Senhor provê. Mas que nunca falte vontade em nós de te servir com tudo que temos. Que seja assim em nome de Jesus. Que hoje a gente saia desse lugar certos de que fizemos o melhor investimento da vida. E o melhor investimento é lançar tudo diante do Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. E para a glória dele, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Você está na presença de Deus. Sabe, querido, para um trabalho como esse acontecer, tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. Mas nesse instante, esqueça a segunda-feira difícil. Esqueça o seu cansaço. E que a força do Senhor te impulsione a sair do meio do caminho, da mediocridade, e ir além. Você pode mais. Jesus falou com você na noite de hoje. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus e glorifique o nome dele. Aleluia. Aleluia.